Se a propriedade desta casa não for transferida para mim, estou considerando o divórcio. Fiquei chocada quando meu marido de repente soltou essa bomba. Esta casa guarda preciosas memórias de nossa família e não consigo suportar a ideia de me separar dela. Apesar do meu apego emocional, meu marido está me ameaçando, brincando com meus sentimentos. Desesperada, procurei a ajuda do meu pai. Eu sou Jennifer, uma dona de casa de 30 anos, dedicando meus dias a apoiar e gerenciar nosso lar. Casei-me com João há 2 anos. Desde que deixei o emprego após o casamento, meu marido tem sido provedor. No entanto, nossa vida pacífica tomou um rumo para pior depois do falecimento do meu sogro, o que levou minha sogra a se mudar para o nosso apartamento. Surpreendentemente, fui informada sobre a mudança da minha sogra no dia anterior à sua chegada. Com indiferença, meu marido anunciou sua chegada iminente, como se fosse a coisa mais natural. Isso me pegou de surpresa, e eu questionei a rapidez dessa decisão. Eu me esqueci de mencionar antes que minha mãe também viria morar conosco a partir de amanhã, ele disse de repente. Assim que meu marido chegou em casa, ele mencionou casualmente a chegada dela, pedindo que eu preparasse e limpasse a casa. Fiquei surpresa com a notícia. Pensei que ela estava vindo para uma visita, mas meu marido esclareceu que ela estava se mudando. A decisão foi tomada sem qualquer discussão prévia comigo, e no dia seguinte, minha sogra chegou com inúmeras malas. Faz tempo, estou feliz em ver que você está bem. Dinah, por favor, entre, eu a cumprimentei. No entanto, ela parecia insatisfeita por algum motivo. Ao entrar, ela questionou por que eu não fui buscá-la, enfatizando que é senso comum encontrar-se na estação, especialmente quando se sabe que sua sogra está chegando carregando bagagens pesadas. Eu não sabia que horas você chegaria, eu disse. Nesse caso, você não deveria ter me contatado? Você é tão desatenta. Desculpe. É por isso que dizem que algumas noras são inúteis e insensíveis, resmungou a sogra, acomodando-se pesadamente no sofá. Apesar de ser uma convidada em nossa casa, ela agiu como se fosse a dona do lugar. Eu não conseguia acreditar. A partir daquele dia, seus comentários sarcásticos se tornaram ainda mais intensos. Assim que meu marido saía para o trabalho, o bombardeio começava. Jennifer, por que você está sentada aí? Lave a louça. Você deveria ter terminado de lavar as roupas de manhã. Isso é senso comum. Desculpe, vou terminar assim que lavar a louça. Você tem as prioridades erradas. Na minha casa, é regra lavar as roupas imediatamente após o café da manhã. Mas essa regra é apenas fazer o que lhe é mandado. Seus pais não lhe ensinaram a não dar desculpas. Eu tinha minha própria rotina diária e parecia que Dinah não conseguia entender que eu não estava me recusando a fazer o trabalho. Mesmo que eu fizesse as coisas do jeito dela, ela ainda encontraria defeitos e reclamaria todos os dias. As horas durante o dia, sozinha com ela, eram especialmente desafiadoras. Um dia, tive uma epifania sobre como acabar com esse inferno de viver com minha sogra. O plano era me mudar para a casa que herdei do meu pai e viver em uma casa separada dela. Meu pai se aposentou cedo há alguns meses e meus pais começaram uma nova vida no campo. Eles, então, passaram a casa deles para mim. Felizmente, essa casa não fica muito longe do nosso apartamento atual. Estávamos planejando nos mudar eventualmente. Viver com minha sogra já havia chegado ao meu limite, então decidi conversar com meu marido sobre nos mudarmos mais cedo. João, podemos conversar um momento? O que houve? Aconteceu alguma coisa? Lembra-se da casa que meu pai nos deu? O que acha de nos mudarmos para lá? Ah, aquela casa. Já falamos sobre nos mudarmos para lá algum dia? Por que a decisão repentina? Bem, estou tendo algumas dificuldades com sua mãe. Ela nunca mencionou nada, mas não consigo mais suportar viver com ela. É por isso que estou seriamente considerando a mudança. Observando que o novo lugar não fica muito longe, sugeri que nos mudássemos para lá, permitindo que minha sogra permanecesse no apartamento atual. Surpreendentemente, meu marido concordou com a mudança. Após informar a Dinah, decidimos nos mudar uma semana depois. Honestamente, esperava alguma oposição da parte dela, mas ela aceitou nossa decisão com um grande sorriso. Adeus, João e Jennifer. Sinto muito pela decisão repentina de se mudarem, ela disse com um sorriso. É maravilhoso que seu pai tenha dado a casa para vocês. Ele é muito generoso. Obrigada. Por favor, nos visite alguma vez, eu disse educadamente. Claro, não fica longe daqui. E espero que vocês me visitem regularmente também. Eu virei com certeza. Até logo.
Após a conversa, fui para nossa nova casa com meu marido, aliviada por não ter que suportar mais os comentários ácidos. Agora, poderia viver livremente no meu próprio ritmo. Embora inicialmente eu temesse a oposição de Diná, consultar João me trouxe paz. No entanto, essa paz não durou. Apesar de conseguir manter distância da minha sogra e reduzir o estresse, meu marido começou a chegar em casa tarde. E não eram apenas os atrasos. Havia dias em que ele simplesmente não voltava para casa. Ele justificava suas ações dizendo que estava preocupado com sua mãe, mas isso começou a se tornar muito frequente. Sem avisar, ele ia até a casa dela, jantava com ela e, às vezes, ficava a noite toda, o que atrapalhava minha rotina diária. Isso não pode continuar, pensei. Um dia, sentei-me para conversar com ele. João, você tem chegado muito tarde ultimamente, e às vezes nem volta para casa. É mesmo? Só estou preocupado com minha mãe. Não é esse o ponto. Pelo menos me avise com antecedência que vai se atrasar, para que eu saiba que não preciso preparar o jantar. Como você é dona de casa e está sempre em casa, pode comer as sobras no almoço do dia seguinte, certo? Então, você está dizendo que eu devo aceitar tudo calada só porque sou dona de casa? Está dizendo que não deveríamos conversar sobre isso? Não é a verdade. Donas de casa só ficam relaxando o dia todo. O que você está dizendo? De qualquer forma, estou preocupado em deixar minha mãe sozinha. Elisa vai voltar em breve e preciso discutir algumas coisas com ela. Espera, Elisa está voltando? O que você precisa discutir com ela? Curiosa, perguntei ao meu marido. Estamos trazendo Elisa para morar conosco. Morar junto? Perguntei chocada. Sim, ela vive dizendo que queria uma casa grande como a que morava no exterior. Por isso pensei em deixá-la ficar nesta casa. O quê? Eu não entendo. Informada disso de repente, não conseguia pensar em nada. Minha cunhada Elisa iria morar na minha casa. Eu mal havia escapado das constantes reclamações de Diná. E agora a irmã dele, Elisa, iria viver aqui? Eu não conseguia aceitar. Esta é a casa que herdei do meu pai. Parecia estranho. É a única casa grande o suficiente para satisfazer Elisa, argumentou meu marido. O apartamento onde vivíamos agora é onde minha mãe mora, e é pequeno demais para 4 pessoas. Mas eu nunca tive a intenção de viver com Elisa. Eu também não planejo viver junto. Pretendo dar esta casa para Elisa, declarou meu marido. O quê? Por quê? Porque planejamos voltar a morar com minha mãe. Elisa pode usar esta casa livremente, ele explicou. Fiquei chocada com a proposta irracional do meu marido e senti que ia desmaiar. Apesar de minhas insistências de que não tinha intenção de viver com minha sogra, meu marido eventualmente ficou furioso. Você não pode ser um pouco mais compreensiva? Você vive por minha causa, então apenas faça o que eu digo. Chega dessas piadas. Esta casa é preciosa para mim, herdada do meu pai. Por que eu deveria dá-la para Elisa? Uma casa tão maravilhosa desperdiçada com você, não é? Já contei para Elisa que consegui uma casa grande para ela. Agora é tarde demais para mudar de ideia, ele afirmou. Eu não fui consultada em nenhuma dessas decisões. De qualquer forma, não posso aceitar isso, eu afirmei com raiva. Você está sempre reclamando. Já chega, acalme-se e pense. Vou voltar para a casa da minha mãe por um tempo. Meu marido bateu a porta furiosamente e foi embora. Sozinha no quarto, lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu não conseguia entender porque meu marido decidia tudo sozinho. Era inimaginável que ele pretendesse dar a casa que herdei do meu pai para minha cunhada. Todos os dias, meu marido me mandava mensagens perguntando se eu havia me acalmado e quando voltaria para o apartamento. Cada vez, eu respondia firmemente que não tinha intenção de concordar. Então, um dia, ele disse algo chocante pelo telefone. Ei, Jennifer, quando você vai vir morar aqui comigo de novo? Pare de insistir. Já disse tantas vezes que não tenho intenção de viver com Diná. E não vou me mudar e dar esta casa para Elisa. Eu já disse para Elisa. Pare de ser egoísta. Ela pode voltar esta semana. Então não há tempo, ele disse. Por que eu deveria ceder minha casa para sua família? Eu herdei esta casa do meu pai. Não decida isso sozinho. Com quem você pensa que está falando? Até minha mãe está furiosa. Isso não é problema meu. Você está ignorando meus sentimentos, respondi. Meu marido soltou um suspiro profundo ao telefone, claramente frustrado, e então disse algo ainda mais chocante.
Se você não pode me ouvir, então vamos nos divorciar. Passe a casa para Elisa e saia até amanhã, ele ordenou. Naquele momento, meu amor por meu marido desapareceu rapidamente. Ele me ameaçar com a palavra divórcio era desprezível. Eu não poderia perdoá-lo por usar o divórcio como ameaça sem considerar meus sentimentos. Eu não deixaria essas pessoas conseguirem o que queriam. Queimando de raiva, meu marido continuou falando em um tom triunfante e dominante. Ouça, se você não sair até amanhã, eu vou realmente me divorciar de você. Aguarde. Você está falando sério? Claro que sim. Você não tem escolha. O que você vai fazer se divorciar, sendo dona de casa? Não pode sobreviver. Então se apresse e venha para cá. Minha mãe está ansiosa para disciplinar você. Ele desligou o telefone com um tom confiante, achando que faria o que ele mandava. Após aquela ligação, tomei uma decisão e resolvi buscar a ajuda do meu pai para um plano. No dia seguinte, tudo estava pronto para a mudança. Respondi calmamente quando perguntado. A propósito, estou curiosa sobre quando Elisa voltará. Ela volta amanhã. Por que tanta obsessão por Elisa? Ele perguntou desconfiado. Entre nós, parece que ela ganhou muito com investimentos em ações. Entendo. Então, se você lhe der uma casa, talvez possa pedir ajuda financeira? Isso é bem a sua cara, eu disse com sarcasmo. De qualquer forma, você precisa sair dessa casa hoje. Está sendo inconveniente para todos nós, afirmou ele, ansioso. Não se preocupe, eu já me mudei. O quê? O que você quer dizer? Meu marido parecia genuinamente surpreso. Eu sabia, você não quer se divorciar de mim. Na verdade, eu disse. Naturalmente, sem uma renda, você não pode sobreviver, mas tudo isso está chegando ao fim. Estamos casados agora, e só por isso estamos conversando, argumentei. Espere, o quê? Como assim? Só consigo pensar no divórcio agora, eu disse, vendo meu marido claramente abalado com minhas palavras. Você prometeu sair daquela casa, certo? E viver comigo, mas você já se mudou. O que você está dizendo? Ele perguntou confuso. Claro que não vou viver numa casa com um marido que decide tudo sozinho e com uma sogra abusiva. Por que você está me incluindo nisso? Você prometeu sair para que Elisa pudesse se mudar. Eu já disse que me mudei, não disse? Fiz o que você pediu. Chega de brincadeiras. Onde você está agora? O tom do meu marido estava em pânico, claramente perdendo o controle. Na verdade, estou na casa dos meus pais. Por quê? Me mudei para a casa rural dos meus pais. Não pretendo voltar para onde vocês estão. Você deveria ter me contado isso antes, meu marido respondeu com um toque de alívio na voz. Se eu puder dar aquela casa para Elisa, não importa onde você mora. Vai custar 930 mil reais. Como assim? Ele gritou perplexo. Coloquei a casa que herdei do meu pai à venda. Se você realmente quiser dar a casa para Elisa, compre por 930 mil reais e depois entregue a ela. Você está brincando, ele disse chocado. Estou falando sério. A casa ainda estava no nome do meu pai, então pedi a ele que a vendesse. Na verdade, o que pedi ao meu pai foi para vender a casa. Ele sempre disse, se algo acontecer, entre em contato comigo. Você pode morar ou vender esta casa como quiser, eu te ajudarei. Como resultado da avaliação, o valor de 930 mil reais foi proposto, o que aceitei com prazer e coloquei a casa no mercado imediatamente. Meu marido provavelmente nunca esperava por isso. Ele soltou insultos, consumido pela raiva. Por que você está fazendo isso sem me consultar? Ele disse surpreendentemente, isso é imperdoável. Eu não estou pedindo nem preciso da sua aprovação. Estamos nos divorciando em breve de qualquer maneira. Não me importo. Você entende sua posição? Quem vai ficar em apuro se nos divorciarmos é você, já que não tem uma renda. Você é apenas uma dona de casa. Prefiro lutar sozinha do que ficar com você para sempre, eu gritei para ele. Ouça, Elisa voltará em breve. Já te disse que estou contando com o dinheiro dela, não contei. E daí? Como eu disse, se você quiser que a querida Elisa venha morar naquela casa, compre por 930 mil reais. Isso se você puder. Isso é impossível, ele afirmou. Se Elisa ganhou tanto dinheiro com os investimentos, não vejo por que ela não pode pagar. Não sei quanto ela fez, mas é muito dinheiro. Ela nunca poderá pagar.
Meu marido estava cheio de desculpas, sem menor sinal de arrependimento, mantendo sua atitude autoritária. Eu senti que era inútil gastar mais tempo com ele e soltei tudo o que queria dizer. Estou cansada de você e dessa bagunça ridícula. Você achou que me ameaçar com divórcio me faria desistir da casa? Se pensou que ser dona de casa significava que eu faria tudo o que você mandasse, está muito enganado. Ei, vamos nos acalmar e conversar, ele disse em tom conciliador. Eu estou calma. Não é você quem está em pânico. Não vou mais ser controlada por você ou sua família. Fique fora da minha vida. Vá para o inferno com sua mãe querida, seu filhinho da mamãe. Eu gritei alto o suficiente para que todo o bairro visse, e depois desliguei o telefone abruptamente. Claro, eu já tinha tido suficiente dessas ligações insanas do meu marido, então bloqueei o número dele. Imediatamente consultei meu advogado e decidi pedir o divórcio. Demorou um pouco, mas o divórcio foi finalizado, com reconhecimento da culpa do meu marido. Ele e Dinah ainda vivem naquele apartamento. Quanto a Elisa, como eles não puderam fornecer a casa grande que ela queria, ela ficou furiosa, dizendo que não era o combinado, e voltou para o exterior. O plano do meu ex-marido de buscar ajuda financeira da irmã bem-sucedida fracassou, e agora ele parece estar com dificuldades financeiras, tendo que me pagar pensão e sustentar a mãe. Enquanto ele continuar vivendo como uma mãe egoísta, sua vida nunca será próspera. Por outro lado, mudei-me para o campo e estou desfrutando de dias tranquilos com meus pais. Recentemente, comecei a trabalhar como assistente em uma pequena empresa indicada por um vizinho. Com esse salário, posso viver confortavelmente. Planejo morar aqui por um tempo. Quero estar ao lado dos meus pais o máximo possível para retribuir a gentileza que eles me mostraram. Olá, pessoal. Nessa história vemos a importância de estabelecer limites claros e manter a autoestima em situações de abuso emocional e manipulação. Jennifer foi ameaçada e pressionada a ceder à vontade de seu marido e da família dele, mas ao reconhecer seu valor e agir em defesa de si mesma, ela conseguiu se libertar de uma situação tóxica. A história nos ensina que ninguém deve aceitar ser controlado ou subestimado, e que é possível recomeçar, mesmo em circunstâncias difíceis, com o apoio de pessoas que realmente se importam. E assim, Jennifer encontrou sua liberdade e reconstruiu sua vida longe da toxicidade, finalmente vivendo em paz ao lado de seus pais. Gostou dessa reviravolta? Deixe seu like e conte nos comentários o que você achou da atitude dela.